Bom dia, meu povo, e nós vamos aqui para mais um dia de devocional, mais um dia de consagração pela nossa família. E eu tenho certeza que aquilo que o Senhor vai entregar hoje para você é poderoso. Então, vamos lá? Para mais um dia do nosso devocional. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, bom dia. O Instagram está mandando notificação. Deixa eu avisar as meninas aqui que nós estamos ao vivo. Vamos lá para mais um dia maravilhoso, abençoado. Bom dia, bom dia. Vamos lá para mais um devocional. Nossa consagração aqui pela nossa família. E o Senhor, Ele tem uma palavra poderosa para entregar para nós hoje. Vocês possam chamar aí seus amigos para estar conosco aqui nessa manhã, nessa live. Para quem está acompanhando aí todos os dias, sabe que não está ficando salvo aqui no Instagram. As lives, elas estão ficando lá no meu YouTube. Então, se você não conseguiu assistir tudo, quer acompanhar, depois você vai lá no YouTube, Fabi Sexóloga, tá? Se não lembrar, no meu link da minha bio aqui tem lá no site, você entra lá, vai direto lá pro meu YouTube e você vai acompanhar todas as lives lá da nossa consagração. Bom dia, Nath. Bom dia. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Eu vou começar orando pra gente poder dar sequência, tá? Pai querido e Pai amado, mais um dia nós estamos aqui na sua presença, Pai. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele, Pai Santo, que nos dá sabedoria, discernimento, ainda quando nós não temos. Obrigado pela noite de sono, obrigado pelo conforto, obrigada, Senhor, pelos nossos lares. Nós já te louvamos aqui, Senhor, pela nossa família, Senhor, pelo nosso lar. Que o Senhor possa receber, Senhor, o nosso jejum, Senhor, durante esse dia. E que o Senhor possa, Pai Santo, nos fortalecer. Fortalecer a nossa vida, o nosso espírito, renovando, Senhor, nesse dia. Por misericórdia eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem de repente não esteve aqui, nós estamos em consagração pela nossa família. E hoje é o nosso quarto encontro e amanhã é o nosso último encontro nesse sentido de devocional, tá? O Senhor, Ele me entregou uma palavra aqui para trazer para vocês, uma palavra poderosa. Na verdade, Ele falou comigo ontem e eu quis trazer aqui para nós, para nossa reflexão, para nosso crescimento, tá? Então, a palavra de hoje, ela tá em Êxodo 15. Eu vou ler alguns trechinhos aqui do Cântico de Moisés e depois a gente vai entrar aqui na palavra do Senhor. Então a palavra diz assim no verso 1. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro e o seu nome é Senhor. Aí eu quero pular aqui para o 8 que fala assim. Pelo forte soprou das tuas narinas, as águas se amontoaram. A água turbulentas firmaram-se como uma parede. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. E o 10 que fala assim. Mas sopraste o teu vento e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Amém? Depois você pode mais claramente ler, né, o capítulo tanto 15 quanto 14 que nós vamos falar aqui.
na sua casa. Eu li aqui algumas partes do Cântico de Moisés, né, e de Miriam, quando eles foram ali vencedores, né, quanto aos egípcios que estavam ali perseguindo, querendo matar eles, né? Claro que eles não foram vitoriosos sozinhos, eles foram vitoriosos com o Senhor. E ontem eu fiz uma visita para uma querida que foi minha adolescente, né? Há anos atrás, há muitos anos atrás. Inclusive tem a Jaque aqui também, que eu vi que entrou, também foi minha adolescente, e ela casou e já tá, desde quando ela casou era para eu ter feito uma visita e nunca deu certo. E a gente falou sobre um processo que eles passaram, que ela passou com o marido, com a perca do pai dela. E quando eu saí da casa dela, o Senhor, inclusive na oração lá, o Senhor falou um canto novo, o Senhor tem um canto novo. E eu vim pensando sobre isso, sobre um canto novo, e eu ontem meditando sobre isso, e eu falei, essa palavra que eu vou levar amanhã no devocional. Então o Senhor, Ele tem um canto novo, um cântico novo, preparado para sair dos teus lábios, para você cantar. E a gente vai aqui entrar na palavra mais profundamente, né, sobre aquilo que o Senhor Ele fez com esse povo, né? A gente sabe, grande parte de nós sabemos essa história do povo de Israel, que eles estavam ali cativos, né? Estavam lá no Egito, passaram por todo esse tempo de sofrimento, né? De escravidão, essa é a palavra. Passaram por esse momento de escravidão e Faraó não queria liberar eles, não queria liberar o povo, né? E o Senhor, Ele levantou Moisés para isso. O Senhor levantou Moisés só para poder trazer de volta esse povo que estavam ali se perdendo, que estava ali vivendo com um povo estranho, que não era conforme a vontade do Senhor. E aí a gente conhece um pouco dessa história, depois você pode ler tudo, mas eu quero focar aqui no verso 14, no capítulo 14, quando ali Faraó estava naquela, né? Libera, não libera, libera, não libera, libera, né? E aí, mas aí o povo lá do Egito, eles foram para poder perseguir. Inclusive aqui no capítulo 14 fala sobre essa perseguição dos egípcios. E quantos de nós não passamos por isso? Quantos de nós não passamos por perseguições do inimigo? Passamos por situações que nós nos sentimos ali, que nós estamos acuados, que a gente não sabe mais para onde ir. Para onde que eu vou agora? Eu não tenho mais para onde ir, porque eu estou acuado aqui pelo inimigo, né? Mas o Senhor, Ele veio para falar para nós hoje que Ele sempre tem um escape. E aí o povo tinha fugido do Egito, né? Então o coração de Faraó e de seus oficiais, a palavra fala aqui no verso 5 que mudou. E aí o Faraó pega e fala assim, deixa que os israelitas, não queria deixar eles ir para não perder os escravos. Então o pensamento de Faraó era para poder manter os egípcios, os israelitas ali como escravo. E a gente vem todos esses dias falando aqui nos devocionais, e ontem eu falei para vocês assim, que o inimigo ele não precisa de muito espaço para ele poder atuar. Satanás ele não precisa de muita coisa para ele poder entrar na nossa vida e trazer destruição. Ele precisa de pouco espaço. É da mesma forma. E aqui, por que ele faz isso? Porque ele quer manter a gente escravo. Satanás quer que o homem ele seja escravo dele o tempo todo. Faça aquilo que ele quer o tempo todo. Porque assim a gente não vai conseguir glorificar o nome do Senhor. Só que daí o Senhor pega e fala aqui para Moisés, continua, vai que eu vou endurecer o coração de Faraó. Porque o Senhor ele queria que o nome dele fosse glorificado através de tudo aquilo. Porque se o povo que já estava ali naquela situação, já reclamando, já achando que ia morrer, não crendo no Senhor, o Senhor tinha que mostrar alguma coisa para que eles pudessem crer nas maravilhas daquilo que Deus ia fazer na vida dele. Então aqui no verso 10 do capítulo 14, a palavra fala assim, ao aproximar-se o faraó e os israelitas olharam e avistaram os egípcios
que avançavam na direção deles. Então eles ficaram aterrorizados. Então quando eles viram ali que os egípcios estavam vindo, eles começaram a ficar apavorados, pensaram, agora é aqui mesmo que a gente vai morrer, daqui a gente não passa, né? E aí daí eles pegaram e disseram para Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que vocês nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando a gente de lá? E aí vem aquilo que a gente falou nos outros devocionais, né? Então eu começo a colocar a culpa agora. Então agora a culpa é sua, Moisés. Por que você me tirou de lá? E a gente às vezes faz isso, o Senhor permite situações na nossa vida e a gente não para poder olhar o processo que a gente está vivendo e a gente começa a colocar culpa nas pessoas ou nas situações de eu estar vivendo aquilo que eu estou vivendo. Mas você já parou para pensar que tudo isso é uma permissão do Senhor? Que de repente o Senhor ele permite que você vive determinadas situações para que realmente você possa enxergar e aceitar a glória dele na tua vida. Porque foi isso aqui que o Senhor ele fez com esse povo. Eles precisavam ver a glória de Deus, porque eles não estavam crendo mais que era o Senhor que estava cuidando deles o tempo todo. E aí a palavra, eles vêm falando isso aqui, que eles preferiam ser escravos do Egito do que morrer no deserto. Olha como que isso é forte. O Senhor estava fazendo tudo para esse povo. Tirou eles de lá, preparou uma pessoa, tirou da escravidão, trouxe, foi cuidando de todos os detalhes. Nada faltou para aquele povo, nada faltava para eles dali. Eles tinham alimento, eles tinham tudo. E aí eles olham e falam, preferia ter morrido no deserto. Preferia ter sido escravo no Egito. Era a mesma coisa de falar assim, olha, eu preferia estar nas mãos de Satanás, vivendo lá com as falsas farturas que o inimigo me mostrava, do que estar vivendo com o Senhor numa situação dessa. Isso é muita ingratidão, né? E não conseguir enxergar lá na frente o que Deus já tem preparado. Quantas pessoas elas não passam por isso? De repente elas conhecem o Evangelho, elas ouvem falar do Senhor, elas começam a entrar no caminho do Senhor, mas elas falam assim, eu prefiro viver lá com as migalhas de Satanás do que viver aqui nessa dificuldade, nessa prova de crescimento, de desenvolvimento que o Senhor tem proporcionado para mim. Entende? E aí, amados, a palavra ela vai dizendo para nós aqui, que Moisés falava para eles, não fica com medo. Fica firme, porque Deus ele vai dar o livramento para nós. Falou, o Senhor ele está lutando por nós, então fique calmo. E aí o Senhor falou para Moisés, foi até uma frase que eu citei no outro devocional. Por que vocês estão clamando a mim? Diga os israelitas que sigam avante, que marche, siga. E eu até falei na outra live que todo o tempo que a gente para murmurar, cada minuto que eu paro para murmurar é um passo a menos que eu dou. Então tá ali o nosso alvo, tá lá pra gente poder chegar. Daí eu murmuro, é um passo a menos que eu dou. Retrocedendo. Não vai chegar nunca. Então murmurei, parei. O Senhor falou, então para de reclamar, para de ficar reclamando, para de ficar falando toda hora, só vai. Só vai. É isso. E o Senhor tá falando pra nós hoje, olha, só vai. Você já não tem a promessa? Eu já não falei pra você onde que eu ia te levar? Você já não sabe o que vai acontecer com a sua casa, com a sua família? Eu já não te dei um direcionamento? Então agora para de reclamar. Já começa a cantar um cântico novo nos teus lábios. Já começa a cantar. Já prepara o cântico novo para você cantar aí dos teus lábios. E aí a palavra ela vai falando, né? Que o Senhor ele deu a ordem para Moisés para poder usar a vara, para poder abrir o mar, para que o mar pudesse ali se dividir entre os israelitas. E o Senhor ele vai falando aqui para Moisés que, olha, vai que esse povo vai ter que glorificar meu nome. Eles vão ter que glorificar o meu nome, vocês vão ver o que eu vou fazer. Então o Senhor o tempo todo dizendo, eu vou fazer, só siga, eu vou fazer. Só que a gente é obstinado demais, né? A gente não consegue acreditar só por crer naquilo que Deus fala. A gente precisa ver, a gente precisa sentir para realmente falar assim, sim, verdadeiramente Deus é Deus. Deus é poderoso.
Deus é poderoso e ponto. Ele não precisa provar nada para nós. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisava provar nada aqui para os israelitas. Nada. Né? Ele só precisava ser Deus, como ele estava sendo na vida deles. E aí a palavra fala aqui algo muito forte no 19, no 14. A seguir, o anjo de Deus ia à frente do exército de Israel. Então ele se retirou-se da frente e pôs-se para trás. E a coluna de nuvem também saiu da frente deles e pôs-se para trás. Então, aqui o anjo do Senhor, ele estava lá na frente guiando o povo de Israel. E a coluna ali protegendo eles o tempo todo. Então eles saíram aqui, ó, da frente e eles se colocaram para trás deles. Tipo, o caminho ele já tá aberto para você. Agora tudo que vier aqui atrás de você será destruído por mim. Não vai te alcançar. Não vai chegar até você. Porque o Senhor é o maior estrategista que possa existir no universo. Não tem ninguém que é mais estrategista do que o nosso Deus. Você não está só. Em nenhum momento da sua vida você esteve só. O Senhor, ele cuidou de você em todos os detalhes. Ainda que você pensasse em algum momento que todo mundo te abandonou, o Senhor fala para você hoje, você não está só. Porque quando o anjo não está na frente, te direcionando, ele está atrás, te protegendo. Então chegou o momento do anjo ir para trás. Porque o caminho ele já está aberto para você poder passar. E aí a palavra ela pega e vai falando para nós que o povo, ele passou. Ele passou pelo Mar Vermelho. Passou pelo Mar Vermelho seco. E aí depois ali o Senhor ele começou a confundir os israelitas. E aquelas rodas, aquelas carruagens começaram a quebrar. E começaram a se despedaçar. E quando eles foram passar no meio do mar, a água veio e afogou ele. E o povo de Israel passou ileso. Aqui no 25 fala assim. E o Senhor fez que as rodas dos seus carros de guerra se soltassem, de forma que tinham dificuldade de conduzi-los. Então os egípcios disseram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então Satanás ele vai ter que falar, olha, eu vou parar de lutar contra a Rose, eu vou parar de lutar contra a Sabrina, eu vou parar de lutar contra a Fabiana, eu vou parar de lutar contra a Aline, eu vou parar de lutar contra esse povo, porque certamente o Senhor está com ele. Eu vou ter que parar de lutar. Porque minha força não é tão grande assim como a do Senhor. Entende, amados? E aí a palavra, ela vai e fala para nós aqui, né? Que as águas, elas encobriram os carros de guerra. E no 31, a palavra fala assim, Israel viu a mão poderosa do Senhor contra os egípcios e temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, o teu servo. Infelizmente, eles tiveram que ver tudo isso para poder colocar sua confiança no Senhor, para poder colocar sua confiança no líder que estava guiando eles, que era Moisés. Então, que isso não venha acontecer conosco, que a gente não precisa esperar as grandes maravilhas do Senhor, que a gente não precisa esperar os grandes milagres para a gente poder confiar piamente naquilo que o Senhor ele já preparou para nós, sobre aquilo que o Senhor ele já entregou para nós. E a palavra de hoje para nós, que o Senhor ele deu para entregar, é que o Senhor ele tem um novo canto. Então, só você sabe as guerras que você trava, só você sabe os momentos de dificuldades que você tem, só você sabe as lutas que você tem, que você carrega no seu dia a dia. De repente você está passando por uma situação muito difícil que você não vê saída, assim como esses israelitas eles não estavam vendo ali. Mas o que eu tenho para falar para você hoje, nessa manhã, que o Senhor ele tira o anjo que está na tua frente e coloca atrás de você. Ele está ali para te proteger. E nenhum mal ele vai sobrevir sobre você. E você vai sair vitorioso dessa situação, porque o Senhor é contigo. Porque o Senhor, ele já determinou algo grandioso para a tua vida.
Então você precisa crer nisso. Você precisa confiar nisso. E você só precisa seguir. A palavra de Deus, ela vai trazer para nós aqui no livro de Salmos. Deixa eu só abrir aqui. 126. Salmo 126. A palavra de Deus fala assim: quando o Senhor trouxe a restauração de Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Todos os dias o Senhor faz grandes coisas para nós. Então, se você é essa pessoa que está triste aí, de repente está desanimado por algum motivo, eu te convido, querido, querida, a começar um cântico novo. Começar a glorificar, começar a cantar, começar a falar: o Senhor é bom, o Senhor me protegeu, o Senhor me livrou, o Senhor me deu vitória. Porque depois que o povo de Israel, eles foram ali, que eles conseguiram sair vitoriosos, e aí foi o cântico de Moisés que eu li no começo aqui do devocional. Moisés e Miriam começaram a cantar, começaram a dançar, a salmodiar e louvar a Deus ali por aquela vitória que o Senhor tinha dado para eles. Só que eu te convido a ser um pouco mais ousado, um pouco mais ousada. Já começa a cantar esse canto de vitória antes mesmo da vitória. Já começa a glorificar a Deus, já começa a exaltar a Deus antes mesmo da vitória. Porque aqui no Salmo 126, como eu li, também era o povo que estava cativo lá na Babilônia. Eles também estavam cativos da mesma forma. Quando o Senhor livrou eles do cativeiro, eles falaram assim: nós estamos aqui como quem sonha. Os nossos lábios se encheram de riso e a nossa boca de cântico, de adoração ao nosso Deus. Então o Senhor, Ele tem um cântico novo preparado para você. Qual que é o seu cântico no dia de hoje? Qual que é o seu louvor para hoje? Eu vou até colocar depois numa caixinha de perguntas, uma caixinha lá no meu Instagram, e você vai lá e responde lá. Qual que é o seu canto de hoje? Qual que é o seu louvor de hoje? Qual que é a sua adoração de hoje? Amém, queridas? Vocês estão quietinhas aí, hein? Hoje. Pra gente finalizar aqui, eu quero ler para vocês o Salmo 43, que a palavra fala assim: Pôs o novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então muitos vão crer, muitos vão confiar através desse cântico novo que vai vir dos teus lábios, através da tua vida, né? Que nem a Aline falou aqui pra mim que conseguiu um novo emprego, né? Agradece. Então lá no teu emprego, Aline, as pessoas, elas vão crer no poder desse Deus através do louvor que vai sair da sua boca. Quando a gente menos espera, de repente você tá ali louvando e você vê aquela pessoa que nem é cristão cantando aquela música que você estava louvando. É assim que Deus faz. É assim que o Senhor faz, através de nós. Amém? Então essa palavra que o Senhor Ele preparou para nós hoje, no nosso 4º dia de desafio, do nosso devocional, nossa consagração pela nossa família. E amanhã é o último dia, então eu espero cada um de vocês aqui comigo amanhã, para estarmos aqui finalizando essa campanha, esse momento de consagração e oração, tá bom? E para mais informações, qualquer coisa, para quem não me conhece, vai lá no link da bio, tem as informações lá, né? Tem todos os meus contatos, canais, tudo que vocês precisarem, curso, livro, tem tudo lá na bio, tá bom? Eu vou orar pra gente poder finalizar aqui. E amanhã eu espero por vocês, e essa live ela vai ficar salva lá no YouTube. Então se tiver alguém que você precisa encaminhar, que você precisa direcionar, você vai lá e envia para quem precisa ouvir essa palavra, tá bom? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, Senhor, abençoada que o Senhor nos deu, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar esse canto, Senhor. Que cada uma de nós venhamos ter um canto diferente, venhamos ter um canto profundo, venhamos ter um cântico, Senhor, de adoração, de louvor, de exaltação, Pai, do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha colocar esse anjo, Senhor,
atrás de nós, que nós venhamos seguir, Senhor, em terra firme, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós é bom, é perfeito, é agradável, Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe o nosso lar, a nossa família, os nossos casamentos, Senhor, os nossos filhos, Pai. Que todo mal, Senhor, venha bater em retirada, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, abrir a nossa mente, para que nós venhamos entender, Pai Santo, tudo quanto o Senhor tem preparado para nós, tem trabalhado em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita cada lar aqui representado, cada família, Senhor. Em nome de Jesus, se tiver alguém que estiver nesse momento de angústia, que estiver nesse momento, Senhor, de aflição, que não sabe por onde seguir, que está se sentindo, Senhor, aprisionado, acorrentado, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha agora, Pai, tirar toda a corrente, toda a amarra do maligno, e que essa pessoa possa confiar que o Senhor é o libertador, que o Senhor é o resgatador, que o Senhor é aquele Pai Santo que vai dar a direção certa, Senhor. Que o Senhor abre a parede onde não existe. O Senhor abre o mar que nem era para se abrir, Senhor. Se possível for, o Senhor abre até a terra. Que o Senhor possa visitar essa família e trazer confiança para o coração dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, eu te louvo por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui. Glorificando o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por me fortalecer, por me abençoar, Senhor, por me dar graça. Até aqui, o Senhor tem me ajudado. E eu te louvo e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, para quem entrou depois, esse devocional vai ficar salvo lá no YouTube, tá bom? Está finalizando aqui agora. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, te guarde, te revista de todo poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo para vocês. Fica na paz do Senhor.